cada dia, ó Pai, na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda ao Senhor e recebe o céu de Deus. Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Irmãos, antes de eu ler o texto, eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a Deus primeiramente por nos conceder essa oportunidade. E também quero agradecer aos pastores, pastor Cirineu e sua esposa, a eterna irmã Creuza, que me deu muitos conselhos. E eu guardei no meu coração esses conselhos. Que Deus possa continuar abençoando. E também quero agradecer ao pastor Romário, que me ajudou muito nessa caminhada dele, a Lucilene e todos os irmãos da igreja. Que Deus possa estar continuamente abençoando a vida de cada um dos irmãos. Quantas vezes eu entrei por aquelas portas pensando em desistir, dizendo dentro de mim que esse será o último culto, eu não quero mais saber desse negócio de ser crente. E Deus usou a vida do ministério de louvor para ministrar uma palavra poderosa no meu coração, e ali eu chorei, Deus me lavou, e eu fui para minha casa renovada pelo poder da palavra do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos, que os irmãos continuem nessa missão. Talvez os irmãos pensem, não está surgindo efeito, nada está acontecendo, mas Deus está operando. Quantas vezes eu fui liberto, quantas vezes eu fui renovado através do louvor, de uma palavra. Quando eu retornei para a igreja, eu me lembro que eu tinha me afastado, eu voltei a vir aqui na igreja. Eu lembro que Deus usou o pastor poderosamente para ministrar a palavra no meu coração, e aquela palavra ficou uma semana mais ou menos. E Deus falando comigo ali. E eu falei, meu Deus, que palavra profunda foi essa? Uma palavra de despertamento que me despertou para que eu se colocasse de pé na presença de Deus e fizesse aquilo que o Senhor tem me ordenado. E estamos aqui para louvar e benzer o nome do Senhor. Eu vou deixar uma breve palavra, eu confesso para os irmãos que o coração está... Mas amém, que seja feito conforme o querer e a vontade do Senhor. É no livro de Ezequiel 37, que fala, o título é A Visão de um Vale de Ossos Secos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Ezequiel 37, capítulo 37, vou ler alguns versículos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Repita após mim: estavam sequíssimos. Estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Somente até aqui. Aleluia. Irmãos, eu dei uma breve estudada sobre Ezequiel 37. Assim, como eu estou começando, eu estou muito ansioso, confesso para os irmãos. Mas em 2018, me lembro eu estava muito mal. Deus permitiu um vale na minha vida, o qual foi na época que eu perdi meu irmão. Eu entrei num estado de depressão tão profunda, e nesse estado eu me lembro que minha saúde também começou a deteriorar por conta da desobediência, de eu não obedecer aquilo que o Senhor falaram comigo. Eu me lembro que quando eu me converti, foi em 2013, se não me foge a memória. Eu me converti em 2013, eu aceitei Jesus várias outras vezes, mas eu não me firmava. Mas em 2013, se não me foge a memória, eu aceitei Jesus Cristo, fiz um compromisso, e ali eu comecei a minha caminhada na presença de Deus. E Deus me usava na palavra, eu dava lugar na ousadia para a honra e glória do nome do Senhor.
Eu me lembro que eu era um jovem assim, se me chamasse, vamos evangelizar, vamos fazer a obra, eu, tamo junto, vamos. Eu estava disposto a tudo que os irmãos me chamassem. Só que o inimigo ele é astuto, ele não desiste, ele está a todo momento tentando tirar o nosso foco, tentando fazer nós desanimar através de coisas, de sentimentos que ele coloca para tentar impedir a obra do Senhor em nossas vidas. Então eu não vigiei, e aí o inimigo começou a plantar uma semente de revolta no meu coração, por conta de coisas que vinham acontecendo com meu irmão. E ali eu comecei a desfalecer, eu comecei a dar lugar para o espírito de vingança, e fui ali só desobedecendo a Deus. Eu me lembro que eu falei com Deus, eu falei, não quero mais, eu não vou pregar a tua palavra, eu temando para o Senhor. E então eu falei que eu ia fugir da presença de Deus, eu fiz como Jonas. Eu falei, Senhor, eu não quero mais pregar a tua palavra, eu não... Aí Deus, ele me ordenaram, falaram para mim, pregar, eu quero que você pregue a palavra para esses, porque eu quero salvar, eu quero agir para misericórdia na vida deles. Aleluia. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu não quero que o Senhor haja para de misericórdia com a vida deles, eu não vou ministrar a tua palavra. E eu temando por Deus, batendo o pé, temando, e fiquei nessa teimosia, e fui me distanciando da presença de Deus, e Deus falou comigo, o Espírito Santo falou, não adianta você fugir, não adianta você correr, onde você estiver, a minha presença vai estar ali. Aí eu me lembro que Deus usava até mesmo os profetas, às vezes eu falava, se eles virem numa rua, eu vou para outra, eu corro deles, eu correndo daquilo que o Senhor tinha na minha vida. Fiquei por muito tempo correndo. E aí brotou a semente do ódio. E eu comecei a dar lugar para aquela semente, fiquei muito revoltado. E meu irmão veio falecer. E aí eu comecei a jurar vingança, falando que eu ia fazer, que ia acontecer. E aí Deus começou a me quebrar. Deus me enviou nesse vale e começou a tratar comigo, tocou na minha saúde. Os irmãos bem sabem que eu desenvolvi uma doença conhecida pelos antigos, eu vou soletrar o primeiro nome, como PE-STE cinzenta, hoje mais conhecido como tuberculose. Desenvolvi a forma mais comum, que é a forma pulmonar, a qual ela ataca diretamente os pulmões. Então ali, eu entrei num vale, eu fiquei muito mal, e Deus ali começou a tratar comigo, através dessa doença. E mesmo assim, eu me lembro que eu comecei a fazer o tratamento foi de no mínimo 7 meses, eu tomando antibiótico, o tratamento era muito forte, os antibióticos causou algumas reações em mim, espinha, uma coisa que eu nunca tive, comecei a dar um monte de espinha, e ali foi gerando várias outras reações. Eu não vou mentir para os irmãos, chegou num estado que eu pensei até mesmo que Deus tinha me esquecido, que o Senhor tinha me desamparado, e eu estava vivendo como o povo de Israel nessa visão. O povo estava sem esperança, eles estavam em total sequidão, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. E assim eu me encontrava sem vida. Eu me lembro que uma vez eu fui numa igreja, e eu cheguei na igreja e o irmão estava pregando uma unção tão tremenda, e eu falei, esse irmão está precisando de orar mais, ele está precisando de buscar mais a Deus. Mas só que era eu que já estava morto, espiritualmente falando, e ali Deus me deu uma visão, eu vivia dentro de um caixão, e ali foi um desespero tão grande, começou a bater um desespero, e eu falei, eu estou morto. E aí eu sentia que eu estava morto espiritual, saí daquela igreja, era um choro dentro da minha alma, que eu não sabia explicar o que é isso. Meu Deus. E ali eu comecei a ir voltando para a presença de Deus, e Deus me quebrando, me moldando, me explicando as coisas, que tudo acontece conforme o querer e a vontade dele. E eu fiquei temando para o Senhor, mas o Senhor começou a tratar, o Senhor começou a trabalhar na minha mente, começou a purificar minha mente, lavar minha mente, e ali começou a me dar uma nova mentalidade, aonde Deus foi arrancando todo o ódio do meu coração. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque somente o Senhor tem poder de arrancar todo o mal, é somente Ele. Se for por nós, a nossa natureza, que é pecaminosa, nós não conseguimos, mas é através do sangue dele que nos purifica de todo pecado e nos coloca de pé para estarmos aqui cumprindo o ídolo dele. E através de nossas vidas o Senhor também quer resgatar outras pessoas
que olha e diz, não tem mais jeito, acabou, ministério falido. É assim que eles olhavam para mim e falavam, acabou esse jovem, não tem mais jeito. E Deus falava no meu coração, meu filho, eu vou te levantar, eu tenho uma promessa na sua vida, eu vou te usar, através da sua vida eu vou salvar outras pessoas que se encontram no cativo, no cativeiro, assim como o povo de Israel que estava no cativeiro, em exílio, foram levados, aleluia, mas o Senhor nunca esqueceu de Israel, mesmo Israel desviando na desobediência, o Senhor lembrou deles, o Senhor agiu para misericórdia para com a vida deles. E assim o Senhor faz nas nossas vidas. Quando nós damos vazão, damos lugar para Deus, Deus ele tem poder de nos levantar e trabalhar e fazer aquilo que Ele tem para fazer e operar em nossas vidas. E eu me lembro que quando eu encerrei o tratamento contra a tuberculose, eu estava já me sentindo melhor. E aí eu comecei a querer, agora eu vou voltar, eu vou fazer e acontecer. Não tinha me arrependido. Verdadeiramente o Senhor viu meu coração. Às vezes eu dobrava o meu joelho, eu orava, eu falava, Senhor, me perdoa. Mas meu coração não estava totalmente liberto, porque o perdão ele tem que ser lá do profundo do nosso coração, do nosso íntimo. Glória a Deus. Às vezes nós pedimos perdão a Deus de joelho, mas até ajoelha, como eu fiz. Eu falo, Senhor, me perdoa, mas meu coração ainda está no ódio, a revolta, e eu a todo momento temando, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí Deus, é como se Deus estivesse fazendo a doença eu voltar. Eu me lembro que eu fiquei muito mal, o pulmão começou a dar uma secreção, e eu comecei a ter muita falta de ar. E eu bati no pé e Deus falou, enquanto você não se arrepender de todo o seu coração, você vai ficar nesse vale. Então eu me lembro que eu virei para Deus, eu lembro como se fosse hoje. Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não aguento mais, me perdoe. E ali eu comecei a chorar e pedir perdão, Senhor, me perdoa. E ali é como que se a espada da justiça tivesse saído de dentro da minha alma. E ali eu senti uma leveza. Eu pude contemplar a glória de Deus, a unção de Deus sendo derramada sobre minha vida. E eu senti que eu estava curado. Eu falei, glória a Deus, eu estou curado, eu sinto que Deus me curou. E ali eu se levantei, e ali Deus foi trabalhando, me levantando a cada dia. Mas eu ainda continuei, né? Devido às consequências dos meus próprios atos, dos pecados, né? Que eu cometi, ainda eu fiquei ali passando alguns processos ainda devido ao que eu tinha praticado. Mas eu glorifico a Deus que o Senhor, Ele age com misericórdia. Nós não merecemos perdão, porque nós não merecemos, mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso e nos perdoa. Eu me lembro que eu estava muito mal mesmo, mas Deus, Ele agiu de misericórdia para com a minha vida. E eu se coloquei de pé e falei, Senhor, agora eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer o teu querer, a tua vontade, me levanta na tua presença. E Deus começou a tratar comigo, me deu um novo coração, uma nova mentalidade, arrancou toda a revolta, todo o ódio no meu coração. Glorifico muito a Deus. Eu sou muito grato a Deus pelo Senhor ter me apresentado e colocado cada um dos irmãos no meu caminho. Eu amo os irmãos e eu amei conhecer todos vocês de coração. Eu também quero pedir perdão aos irmãos, pelas vezes também, porque a mensagem também é sobre perdão. Porque eu também, muitas das vezes eu confesso que eu extrapolei. Eu preciso também pedir perdão aos irmãos pelas vezes que eu também fui ingrato. Porque quantas as vezes os irmãos me abraçou através das orações, e glorifica a Deus, cada oração. Quantas vezes eu entrei por aquelas portas com ataque de ansiedade, com síndrome do pânico, o qual o Senhor me curou também, eu glorifico a Deus. E o evangelista Ronaldo e o pastor Amário e os irmãos oraram pela minha vida, e ali eu senti aquele peso caindo por terra. Deus é maravilhoso, eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus pastores, pela vida de cada um dos irmãos que tem me ajudado nessa peleja. Sou muito grato mesmo, agradeço de coração aos irmãos. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a cada um dos irmãos.
Aleluia, Jesus. Então, irmãos, é isso que eu tenho para deixar para os irmãos. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Continue orando e intercedendo pela minha vida, porque eu acredito que Deus ainda Ele vai usar nossas vidas poderosamente nessas ruas, nesses bairros, porque muitas pessoas necessitam de ouvir uma palavra através da minha vida, através da sua vida. Às vezes eu mesmo, às vezes eu sou meio covarde. O Senhor quer me usar para pregar uma mensagem, uma palavra, ou dar mesmo até mesmo um abraço, porque pessoas às vezes elas não querem nem no momento uma palavra, mas somente de você dar um abraço nela, Deus pode curar. Porque eu já fui curado através de um abraço. Uma pessoa me deu um abraço, chegou em mim e disse: não, Deus, o Espírito Santo mandou vir até você e te dar um abraço. E eu ali recebi aquele abraço, era como que se o próprio Espírito Santo estivesse me abraçando. E aí Deus me curou, me deu forças e me renovou para continuar a caminhada na presença dEle. É maravilhoso. O Espírito Santo ele é maravilhoso. Eu me lembro também quando eu estava nesse vale, no vale que qual eu citei, Vale das Enfermidades, o qual minha saúde estava bastante deteriorada. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Eu me lembro que quando eu estava nesse vale, no Vale das Enfermidades, Satanás ele vinha e falava no meu ouvido: cadê o seu Deus para te livrar dessa situação? Você vai morrer dessa forma. Ele te esqueceu. Você vai morrer. E ele continuamente vinha me afrontar, dizendo que Deus tinha me esquecido. E ali eu começava a chorar. E eu falava: Senhor. E começava a clamar. Aí eu me lembro que o Espírito Santo, o Consolador, é Ele que nos consola. Ele vinha até a mim e começava a falar no meu coração: eu estou contigo, sou eu que te fortaleço, não temas, sou eu que te fortifico, que te dou graça. E ali o diabo era envergonhado, porque maior é o Senhor para com as nossas vidas. Eu sei que não é fácil, todos nós passamos por peleja, por dificuldade. Esse vale que eu enfrentei, eu nunca enfrentei um vale como esse. Pior que eu já ganhei em outros vales, mas esse vale foi terrível. Minha irmã mesmo chegou a dizer um dia: eu pensei sinceramente que você não iria aguentar. As pessoas, se olhassem para mim no estado que eu estava, com tuberculose, com depressão profunda, com síndrome do pânico, que foi tudo, foi virando uma bola de neve. E ali eu fiquei muito mal mesmo. E eu falei: meu Deus, me socorre, Senhor. E eu me lembro que Deus e eu ficava batendo o pé: Senhor, o Senhor não vai falar comigo. E Deus, a resposta de Deus era o silêncio. Deus ficava em silêncio. Mas eu não cessava de clamar. Eu fiquei como Jacó, né, se não me falha a memória, que clamou lá para o anjo. Eu ficava dessa forma, pedindo ao Senhor: Senhor, me responde. E ali Deus falou: meu filho, não é da sua forma, não é do seu jeito, é conforme o meu querer, é conforme a minha vontade. Sou eu que estou agindo, sou eu que estou operando. E Deus começou a falar comigo através de coisas simples, através da natureza. Deus começava a falar comigo, me explicando coisas que eu ficava admirado com o Senhor. Eu falei: Senhor. E ali eu fui compreendendo melhor. É como que se aquele